Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série sobre músicas gospel que não devemos cantar em um culto público. E antes de falar sobre esse assunto, precisamos deixar algo bem claro. O nosso objetivo final não é analisar o cantor, e sim as composições na intenção de verificar se são adequadas ou não para um culto público. Não estamos preocupados em analisar a voz dos cantores. Aqui não é o programa do Raul Gil e nem o The Voice Brasil. Nosso foco é analisar as composições e usar a Bíblia como a fonte principal de interpretação. E antes de começar a analisar essas músicas gospel, você precisa entender as coisas que devem conter em um louvor. Temos aí alguns atributos e características que devem conter em um louvor. Por exemplo, falar sobre a bondade de Deus, misericórdia, soberania, santidade, graça, amor e perdão. É claro que não há necessidade de falar sobre tudo isso em uma música gospel, porém não podemos negligenciar esses atributos ou características sobre a pessoa de Deus. Entretanto, eu vou te mostrar as exigências básicas que devem conter em um louvor. Então vamos lá. Uma linguagem fácil e compreensível, expressar gratidão pelos feitos de Deus, exaltar a Deus por sua soberania, graça e bondade. Então, é muito importante você memorizar tudo o que foi dito até agora, para você compreender como que nós analisamos as músicas gospel que vamos falar a partir de agora. E a primeira música gospel é de Leandro Soares e Juninho Nai. Todos os dias. Sexta, sábado e domingo tem lenha. Vamos ler a composição? Na segunda, na terça, na quarta e na quinta, sexta, sábado e domingo, tem lenha para queimar. Aqui tem lenha para queimar, aqui tem lenha para queimar. Então, manda fogo, o fogo, a lenha, acende o altar. Pode me queimar mais. Pode me queimar. Essa música expressa um sentimento de adoração. O cantor cita 7 dias da semana, dizendo que todos os dias tem lenha para queimar. Observe que a composição faz uma ponte entre aquele que adora e aquele que é adorado. Porém, fica a pergunta: eles estão adorando a quem? Eu não entendo a dificuldade em que esses cantores têm em não citar o nome de Deus de uma forma explícita. Será que eles têm vergonha? Será que se tornou ultrapassado falar sobre a Trindade, por exemplo? Sabe quantas vezes a Bíblia cita o nome de Deus? Mais de 7.000 vezes. Então por que omitir o nome de Deus nas músicas intituladas gospel? No segundo estrofe diz: aqui tem lenha para queimar, então manda fogo. Eu entendo que o objetivo do compositor é de afirmar que somos o altar de Deus. Mas pedir fogo do céu e pedir para que Deus nos queime não é um pedido muito sensato. Nessa música, temos uma busca incessante em pedir fogo de Deus para queimar a lenha. Uma alusão sobre um altar que era feito no Antigo Testamento, quando os sacerdotes sacrificavam animais como uma oferta agradável a Deus. Porém, parece que há uma condição para adorar a Deus. Se não queimar o altar, não há adoração. Por isso que a música exige que Deus envie fogo para acender a chama de adoração. Essa letra faz uma referência estranha sobre o altar de adoração. Há uma linguagem metafórica e, por último, não tem as qualidades básicas para afirmar que se trata de um louvor. A composição não está preocupada em falar sobre Deus ou até mesmo expressar a bondade e misericórdia dele através de Jesus Cristo. Fizeram uma letra repetitiva com uma melodia suave para alcançar um público mais jovem, uma pegada meio worship, algo semelhante como as bandas norte-americanas. Essa música não é adequada para cantar em um culto público. E outra coisa importante: cuidado com essas músicas que ficam pedindo fogo de Deus. Eu entendo que a Bíblia fala que assim como o fogo purifica o ouro, Deus também pode nos purificar. Mas, na maioria das vezes que é mencionado o fogo de Deus na Bíblia, a relação está sempre atribuída à destruição e condenação. A próxima música é da Eurice Diniz e Rayane Vanessa. Vem resposta aí. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta.
Vamos ler a composição? Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare para viver o novo, vem resposta aí. Prepare para marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Às vezes, a luta parece que não vai acabar, a noite é fria e longa. Será que é para sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrota, uma vida vã. Mas para cada palavra que tentam me amaldiçoar, Deus transforma em bênção e me faz muito mais prosperar. O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro. E eu creio que no meu amanhã tem surpresa chegando. Deus está surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite para a festa. Hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão. Vai ficar na história o que Deus vai fazer na tua trajetória. A teologia da confissão positiva está contaminando o meio gospel de uma forma assustadora. Ou seja, é necessário declarar ou decretar algo para receber a vitória ou provocar o milagre. Existe um problema nisso, pois isso pode fazer com que as pessoas acreditem em falsas promessas. E às vezes, essas músicas prometem coisas que às vezes Deus nunca prometeu. É por isso que muitas pessoas ficam frustradas por não receberem essas promessas. O objetivo dessa música está centralizada em fazer um culto em favor da resposta de Deus por causa de uma bênção ou vitória conquistada. Porém, o culto deve ser feito independentemente daquilo que nós vamos receber ou não. Esse tipo de ideia é conhecida como teologia da retribuição, ou seja, causa e efeito. Vou fazer um culto porque eu sei que vou receber a vitória de Deus. Aqui está o grande problema. O culto não é para nós. Não existe essa ideia de fazer um culto conforme nossos pedidos que serão atendidos ou não. O culto é uma forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E isso não depende daquilo que Ele vai fazer ou o que Ele está fazendo. Nós adoramos a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. Poderoso, soberano e bondoso. Nessa música também fala sobre os decretos de Deus. A música insiste em decretar a nossa vitória. Observe que a todo momento o centro são as nossas dificuldades e desejos, e não a adoração a Deus. Agora imagine uma pessoa que está em fase terminal ou tratando de um câncer grave. E de repente, essa pessoa começa a decretar sua cura após ouvir essa música. Mas ela percebe que com o tempo a cura não acontece e de repente ela morre. Ela não teve fé, será? Ela usou de uma forma errada a teologia da música que ela ouviu? Ninguém conhece os decretos de Deus. Por isso, essa composição não é bíblica e traz falsas promessas que o próprio Deus nunca prometeu. O culto da vitória nessa música está condicionada se Deus vai atender a nossa oração ou não. A todo momento, essa música coloca a vitória como centro da adoração, ou seja, aquilo que vamos receber de Deus será o motivo do nosso louvor. Há uma narrativa de alguém que está sofrendo e precisa de algo novo. Uma vitória diante das dificuldades. Se você perceber, em nenhum momento ensina as pessoas a adorarem a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. A adoração nessa música está condicionada naquilo que Deus pode fazer em nosso favor. Há uma falsa teologia nessa composição sobre promessas. E não tem recomendações como adorar a Deus por aquilo que Ele é. E por último, é muito pobre, biblicamente. Sendo assim, não devemos considerar como uma música bíblica para se cantar em um culto público. A próxima música gospel é da cantora Rejane. Cadê os pentecostais? Se aqui na igreja tem crente pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Vamos ler a composição? Aonde está aquele povo barulhento? Será que já chegou ou ainda vai chegar? São considerados como crentes anormais, mas eu sou e sei que são os pentecostais. Se tem Mical aqui, não vai nos intimidar.
Quem é pentecostal? Eu perguntei. Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar. Se aqui na igreja tem crente pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Se aqui na igreja tem homem pentecostal, me dá um sinal. E aí vai, né? Se tem mulher pentecostal, se tem jovem pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Crente pentecostal, ele não fica calado, ainda que na tua vida esteja dando tudo errado. Quando chega na igreja, ele não para de adorar. Pode o vento soprar forte, que ele está dando lugar. Levante a mão do seu irmão, comece a dar glória, passa a unção para ele. Levante a mão do seu irmão, comece a dar glória, passa a unção para ele. E passa a unção, passa a unção, passa a unção para ele, passa a unção para ele. A música fala sobre o temperamento e as características dos pentecostais. Então se trata de uma narrativa sobre a vida de um pentecostal. E é usado alguns termos como passe a unção para ele. Pelo barulho, já tem vasos se quebrando aqui. E por último, a música pede para o crente dar lugar. Pelo amor de Deus, não cante esse tipo de música na sua igreja. A letra não tem nenhum respaldo bíblico. Deus em nenhum momento é exaltado. O objetivo é falar das qualidades de um pentecostal. Eu não tenho nada contra os pentecostais, porque eu mesmo tenho amigos pentecostais e já fui pentecostal por muitos anos, mas são os pentecostais que mais sofrem na escolha de louvores. A maioria das escolhas estão relacionadas às músicas que falam contra o inimigo. E esse inimigo, muitas vezes, é mencionado como o nosso irmão. Algo que a Bíblia repudia. E outra coisa que é enfatizado é o incentivo nessa música do movimento corporal durante o culto, o que se torna uma bagunça. O sentido principal de um louvor é de levar a adoração a Deus através de elogios e devoção. E essas características não encontramos nessa música. Essa música incentiva o movimento corporal na hora da adoração. E nós sabemos muito bem que quando isso acontece, o louvor muda de direção. Aquilo que era para ser algo espiritual se torna totalmente carnal. Com certeza essa música não é adequada para um culto público, principalmente para você que congrega em uma igreja tradicional. Observe que a narrativa dessa composição não tem como fundamento exaltar o nome de Deus. Está falando dos pentecostais, daquilo que eles fazem no culto, mas o louvor não deve ter como propósito isso. E a próxima música é da Cassiane, Com Muito Louvor. Vamos ler a composição? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer? Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Essa música foi cantada por muitas gerações, mas talvez você não prestou atenção com o primeiro estrofe que diz o seguinte: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Então quer dizer que Deus não rejeita a oração. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Vamos ver o caso do profeta Jeremias. O povo de Israel estava idolatrando a rainha dos céus, uma deusa da época. E diante disso, Deus exorta Jeremias sobre a oração em favor do povo. Mas você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Deus disse que se Jeremias orasse em favor do povo, ele iria rejeitar sua oração. Deus rejeita a oração sim. E observe, Jeremias era um grande profeta e um homem justo. Nos capítulos seguintes, Deus se torna mais severo, dizendo que não iria ouvir a oração de Jeremias e muito menos do povo.
pois ele já tinha decretado as coisas que iriam acontecer, ou seja, a destruição de Israel por causa da idolatria. A Bíblia também nos ensina que o homem que maltrata a sua esposa, certamente suas orações não serão ouvidas diante de Deus. A letra diz mais ainda: nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Outro erro teológico. O profeta Jeremias, que era justo, ficou sem resposta de Deus quando ele tentou suplicar a Deus em favor do povo de Israel, pedindo misericórdia, e Deus não respondeu ele. Jó também passou por isso, inclusive só nos capítulos finais que Deus responde a ele. Jó ficou sem resposta por muito tempo, e ele sofreu de uma forma horrível. Inclusive, ele passou por um dos maiores sofrimentos. Ele teve lepra e chegou em um estado de podridão. Ele perdeu seus filhos e filhas, e Deus ficou em silêncio por muito tempo. Essa música parece trazer uma falsa sensação de segurança sobre a vida. E por último, como na maioria das músicas gospel, a ênfase novamente é a bênção. Ou seja, é como eu falo, a bênção se tornou o bezerro de ouro de nossos dias atuais. E fazer composições assim chama a atenção daquelas pessoas que estão desesperadas por um milagre. Então, um justo pode não receber a resposta de Deus? Sim, pois nossas orações não comovem a Deus. E Ele recebe as nossas orações se Ele quiser. Deus não é o nosso empregado. Um justo que ficou no sofrimento e morreu foi o próprio Jesus. Ele levou chicotadas, foi zombado e morreu na cruz. Inclusive, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Errar teologicamente em uma estrofe de uma música é como uma laranja podre no meio das outras. Com certeza, vai estragar todo o resto. Portanto, essa música não é adequada para cantar em um culto público, porque contém erros teológicos. E a próxima música é do cantor Jessé Aguiar, Deixa a Lágrima Descer. Vai doer, vai machucar, vai sofrer, mas vai regar. Vamos ler a composição? Se a chuva não cai, a raiz perece. E se a raiz morrer, a árvore não cresce. E no processo de crescer, o solo não pode secar. A chuva tem que descer e a raiz regar. Vai doer, vai machucar. Vai sofrer, mas vai regar. Vai chorar, vai apertar. Vão ser dias difíceis, mas tu vai frutificar. Aguenta um pouco, espere um pouco, você vai olhar para trás e vai dizer: ontem eu chorei até fiquei sem entender, mas cada gotinha fez a árvore crescer. Deixa a lágrima descer, para a raiz desenvolver. Deixa a lágrima cair e a semente vai crescer. Hoje pode até doer, mas amanhã você vai entender que foi para o teu crescimento. Foi só um momento, vai passar e lá na frente você vai florescer. E nesse período eu vou estar aqui, bem pertinho para você não desistir. Pode chorar, deixa regar, amanhã você vai cantar assim. Até doeu e eu chorei, mas eu cresci. E a dor que ontem eu senti me fez subir. E foi adubo pro meu solo, eu floresci. Nessa música, há uma narrativa entre uma pessoa que está passando por muitas dificuldades. Mas a todo momento o foco principal é o homem. Em nenhum momento vemos a exaltação do nome de Deus. Deus é usado apenas como uma ponte entre o sofrimento e a restauração. Mas, a todo momento, essa música se preocupa em falar sobre o processo difícil de uma pessoa durante a caminhada aqui na Terra. Outra coisa que eu não entendo é por que essas músicas omitem tanto o nome de Deus, graça salvífica ou até mesmo a cruz de Cristo. A maioria das composições desse cantor gospel são antropocêntricas e foca principalmente no sofrimento humano. Porém, não tem como objetivo principal dar louvor a Deus. A letra diz o seguinte: vai doer, vai machucar, vai crescer, mas vai regar, vai chorar, vai apertar, vão ser dias difíceis, mas tu vais frutificar. Observe que o pronome tu está na segunda pessoa do singular, indicando que a música está se referindo ao processo de uma pessoa, mas eu não consigo ver nessa música princípios básicos para ser intitulado como um louvor. Portanto, o centro dessa música não é Deus, e sim as dificuldades que sofremos.
A composição está preocupada em falar sobre o crescimento espiritual das pessoas, mas não é adequada para cantar em um culto público. Trata-se de uma música antropocêntrica. Vamos pegar o exemplo de Davi. Ele falava sobre as suas dificuldades, nos Salmos, por exemplo, mas ele sempre voltava o seu louvor para Deus, como forma de agradecimento. Mas não é isso que acontece nessa música. Conheça a sua Bíblia, entenda aquilo que você está cantando, seja seletivo, ouça, interprete as músicas para que você não corra o risco de estar adorando a si mesmo e não a Deus. Em nosso Instagram, eu indico músicas gospel que vocês devem ouvir. E lá eu trago muitas novidades sobre esse tema. Então corre lá e siga o nosso canal no Instagram, @Pregando as Escrituras Oficial. O link das nossas redes sociais estará na descrição do vídeo. Se você perdeu os outros episódios sobre essa série, nós vamos deixar aqui abaixo o link de todos os vídeos sobre essa nossa série sobre músicas gospel que você não deve cantar no momento do culto. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.